Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 25 de março de 2019. Estamos com Alimento Diário, essa série Salvos pela Sua Vida. Esse é o volume 3, muito mais. Nós já estamos na sétima semana 7, com a mensagem 23. Muito mais, Senhor Jesus. Mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se, para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Também não esquece de abençoar o like, abençoar o botãozinho do gostei, que quando você aciona ali o like, o gostei, ali o YouTube vai entendendo que esse conteúdo tem relevância. E aí ele começa a passar isso para mais pessoas, né? Senhor Jesus, o mais importante também é que você ore ao Senhor, você busque o Senhor para que Ele te dê espírito de sabedoria e de revelação, para você compreender cada ponto da palavra, cada ponto daquilo que Deus quer transmitir especificamente para você, E também para que Deus possa te mostrar pessoas para quem Ele deseja que você pregue o Evangelho, que você compartilhe essa palavra, que você compartilhe aqui os vídeos do canal, Que o Senhor Jesus Ele abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indicar. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 8. Senhor Jesus. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Agora Atos capítulo 7, do versículo 2 até o versículo 4. Senhor Jesus. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra que vós agora habitais. Senhor Jesus. Agora ler com oração. Oséias capítulo 6, versículo 3. Senhor Jesus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: obter conhecimento subjetivo da pessoa de Deus. Ó Senhor Jesus. Na mensagem desta semana, abordaremos o capítulo 5 de Romanos e a história de Abraão, aplicando em nosso viver diário sua bem-sucedida experiência com Deus. Todos os dias, logo pela manhã, podemos desfrutar da palavra de Deus. Atualmente, estamos estudando o livro de Romanos
E por meio desse contato com as Escrituras, somos motivados e estimulados, brotando assim fé e esperança em nosso interior. Deus tem grande expectativa ao nosso chamamento e ao modo como vivemos em sua presença. A Bíblia mostra a história da humanidade permeada de falhas e derrotas. Mostra o homem insistindo em viver na maldade e na violência, e Deus sempre o chamando de volta à sua presença. Não olhemos para os fracassos, e sim para o Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é poderoso para transformar nossa pessoa e mudar nossa história, Senhor Jesus. O poder de Deus é capaz de transformar a biografia de uma pessoa, como ocorreu com Abraão. Ao olhar para a história de Abraão, não o façamos como se estudássemos algo distante de nossa experiência pessoal. Pelo contrário, apropriemo-nos de sua experiência com Deus para desfrutarmos intimamente do Senhor. Assim, ao longo dos anos, vivendo na presença do Senhor Jesus, tudo o que Ele é, tem, obteve e realizou se mesclará com a nossa experiência, como foi na história de Abraão com Deus. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Abraão não tinha a Bíblia, muito menos livros espirituais. Não havia alguém que lhe pudesse contar histórias ou testemunhos relacionados a Deus. Então, como Abraão conheceu a Deus? Foi pelo falar de Deus e por experimentá-lo subjetivamente. Hoje, podemos conhecê-lo mediante sua palavra, a Bíblia, mediante nossa comunhão com Ele, seu falar íntimo conosco, mediante a experiência. Nas reuniões da igreja, por exemplo, devemos ouvir a palavra e aplicá-la em nosso viver. Ouça a voz do Senhor, que quer falar intimamente com você. Outra forma de conhecer a Deus subjetivamente é pelas experiências do dia a dia, mediante a busca de um viver íntimo com o Senhor, a fim de obter experiência pessoal com Ele. Assim, por meio dessas duas maneiras, podemos conhecer mais o nosso Deus, Senhor Jesus. Abraão vivia em uma terra de idolatria, em meio a uma geração que adorava outros deuses e não o Deus verdadeiro. Ainda em Ur dos Caldeus, foi chamado pelo Deus da glória. Deus lhe apareceu, falou e deu promessas. Com isso, a fé de Abraão crescia gradativamente e ele passou a conhecer mais a Deus. Assim, quando Deus falou a ele novamente para ir à terra que lhe mostraria, Abraão foi capaz de sair de Harã. Em Siquém, Deus prometeu dar a terra de Canaã a Abraão e a sua descendência. Abraão teve uma reação imediata diante da palavra de Deus. Creu, erigiu um altar e invocou o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus! Sua atitude é um exemplo para nós. Ao ouvir a palavra, temos de reagir imediatamente. Não façamos conjecturas analisando a mensagem. Devemos reagir, crer e receber a palavra em nosso espírito. Na geração de Abraão, as pessoas adoravam outros deuses, exaltavam o nome do próprio homem e não o nome de Deus. Declaravam que não precisavam mais de Deus para viver. O homem julgava-se autossuficiente, vivendo para si mesmo, para realizar sua própria vontade e buscar apenas seu próprio interesse. Senhor Jesus, Abraão foi o primeiro homem daquela geração a adorar o Deus verdadeiro. Ele dependia de Deus para viver e invocava o nome do Senhor. Hoje, podemos escolher que tipo de vida queremos ter. Uma vida independente de Deus, preocupando-nos apenas com nossos próprios interesses, desafiando a Deus, ou uma vida na sua presença, dependendo do Deus verdadeiro. Abraão fez a melhor escolha e sua experiência de vida foi maravilhosa.
Sua fé crescia pouco a pouco e ele conhecia o Senhor cada vez mais. Aleluia! Aprendamos com o Pai da fé e prossigamos em conhecer o nosso Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Como ele toca aqui, quando a gente vê a questão de Abraão, hoje a gente sabe, Abraão é o pai da fé, Senhor Jesus. Qual foi a grande obra de Abraão? Não teve, mas o que ele fez? Ele creu, ele teve fé, por isso que ele é o pai da fé e não o pai das obras, Senhor Jesus. E quando a gente olha e vê assim, poxa, ele é o pai da fé, estou muito longe. Não, mostra para nós que essa também pode ser a nossa experiência, mas precisamos crer, Senhor Jesus. Hoje, enquanto muitas pessoas estão procurando sinais, estão procurando um monte de coisas, e aí tem aqueles que estão se aproveitando e estão inventando várias coisas para poder enrolar as pessoas, nós precisamos ser um povo que Deus quer, um povo que crê, um povo que usa a fé, que busca ouvir do Senhor aquilo que o Senhor quer. Ó Senhor Jesus, nessa semana eu encorajo mais uma vez cada irmão, porque na descrição está aí o vídeo da semana, 1h30, se organiza, para assistir, tem vários pontos que não foram colocados aqui, como eu já falei, eu tento colocar o máximo aqui do que é colocado lá, mas pode escapar uma coisa ou outra, e também que o Senhor, a gente ao ouvir a palavra, a gente precisa ouvir aquilo que Deus quer falar pessoalmente para nós, você está assistindo aqui ao canal, aqui, o que o Senhor está me usando aqui para falar, para compartilhar, e Deus está falando algo com você, assim como eu ouvi a mensagem da semana, acompanhando no Alimento Diário, e Deus me mostrou coisa, falou algo comigo pessoalmente, Ele também quer falar com você, quer falar a mensagem da semana, quer falar usando a mensagem do tutorial, ó Senhor Jesus. Tudo isso são oportunidades que a gente precisa dar para o Senhor, para Ele poder falar conosco. Na época de Abraão não tinha Bíblia, não tinha pessoas que tivessem experiência com Deus, pudessem compartilhar, dar testemunho, não tinha um livro espiritual, não tinha nada disso. Então ele precisou conhecer Deus, Senhor Jesus. Como o irmão tocou, duas maneiras, pela palavra, ali tendo comunhão com o Senhor, ouvindo a palavra de Deus, crendo. Hoje a gente confere na Bíblia, a palavra, ele não tinha nada disso, ele só tinha a presença de Deus ali. Ele tinha comunhão com Deus, Deus falava com ele e ele cria, ele tomava uma atitude diante da palavra, Senhor Jesus. E o segundo item era a experiência, ele experimentava, ele não ficava ali só na teoria, ele obedecia, ele dava um passo de fé, Senhor Jesus. A gente sabe que ele falhou muitas vezes, mas ele foi aprendendo, foi conhecendo quem era Deus. No início da mensagem, irmão, ele até fala, se você puder, parar um dia, para escrever, descrever, colocar no papel, o que você conhece sobre Deus, quais suas experiências com Deus, o que vai sair ali, Senhor Jesus, será que você vai conseguir mostrar quem é, o que é Deus, o que Deus falou com você pessoalmente, Senhor Jesus, diante de cada palavra, diante de cada livro, Alimento Diário, testemunho, aquilo que a gente ouve, a gente precisa ouvir o que Deus ele quer falar pessoalmente conosco, por meio de cada palavra, de cada dia, de cada situação. Ó Senhor Jesus. E essas coisas nos levam a experimentar Deus, como tocou ali nas duas experiências, conhecer a Deus ali por meio da palavra e também para você ter experiência, você ter comunhão, Senhor Jesus. Então a gente precisa ouvir a palavra, ler a Bíblia, ver os versículos e tal, Senhor Jesus, mas a gente também precisa ouvir o que o Senhor quer falar conosco no nosso íntimo, Senhor Jesus. A gente vai ouvir muito essa semana, durante toda essa semana a gente vai ouvir várias vezes essa palavra íntimo, intimidade, intimidade com o Senhor, Senhor Jesus. Por isso que eu coloquei no nome do canal, íntimo de Deus, Senhor Jesus, para a gente poder conhecer aquilo que está no íntimo do Senhor, Senhor Jesus, também para a gente se aproximar, ter essa intimidade com Deus. Não é o orgulho meu, botou o canal íntimo de Deus porque ele acha que ele é muito próximo de Deus. Não, mas esse é o propósito do canal, que você se aproxime do Senhor, que o Senhor possa falar com você, Senhor Jesus. Assim como Deus também tem falado comigo, pessoalmente. Então, por meio da palavra, por meio de testemunho, por meio de histórias, por meio dos livros espirituais, por meio da Bíblia, quantos versículos a gente lê aqui, ó Senhor Jesus. Por meio disso tudo,
Tudo isso aqui, a gente está se relacionando com Deus, nós estamos tendo um relacionamento com o Senhor. Né? Vocês estão podendo experimentar esse Cristo, né? Senhor Jesus. Né? Assim como foi Abraão, por isso que ele está mostrando para nós, né? Que nessa palavra que a gente está vendo, né? No livro de Romanos, né? Tudo isso mostrando para nós, né? Todos os pontos ali, a questão de Deus, a questão do Espírito, o exercício do nosso Espírito, a gente tem visto nas últimas semanas, né? E por meio disso tudo, né? Está nos levando a gente a desfrutar a palavra de Deus, né? Senhor Jesus, não é só ouvir, não é só adquirir conhecimento, mas é desfrutar, né? É você perceber a pessoa de Deus, né? Você ter esse contato com a palavra, contato com a pessoa de Deus, que te deixa motivado, te deixa estimulado, né? A ter mais esperança, né? Brotar um pouco mais de fé, né? Senhor Jesus, né? A gente ouvir aquilo que vem do próprio Senhor. Como eu já falei, né? Fé não é aquele negócio, eu creio numa coisa, você crê em outra, eu tenho a minha fé, você tem a sua fé. Não. Fé é a pessoa de Deus se dispensando a nós. A fé é uma pessoa. Né? Então, fé são os atributos de Deus que nós estamos recebendo. Né? Senhor Jesus, aquilo que a gente não tinha e agora a gente tem. Né? Por isso que uma das definições da fé, né? Que fala que, né? Trazer à existência aquilo que não existe. Né? Aquilo que não tinha dentro de nós. Né? Esperança, ou com domínio próprio, né? E assim vai, né? Senhor Jesus. O irmão, ele faz esse desafio para nós, né? Vamos pegar, vamos tirar um tempo, vamos botar no papel quais têm sido nossas experiências com Deus, né? Quais as características de Deus que eu tenho conhecido, né? Eu tenho conhecido o amor de Deus, eu tenho conhecido a verdade de Deus, o caminho de Deus, né? Senhor Jesus, né? Ali, né? Como que Deus ele tem amparado, né? Tem te dado, qual tem sido a sua experiência? O irmão falou, né? Faz esse desafio, né? Tira ali uma noite ali e começa a escrever, começa a botar no papel suas experiências com o Senhor, aquilo que Deus for te tocando, você vai ver como que esse Senhor te ama e o quanto que Ele tem se dispensado, né, para você, né, para cada um de nós. Ó Senhor Jesus, né? E Ele tocou aqui, né, que, né, o Senhor ele faz tudo isso porque Ele tem uma grande expectativa, né, porque Ele nos chamou, né, e Ele tem uma grande expectativa nisso, que a gente vai atender, que a gente vai obedecer, né, Senhor Jesus. Né? Então Ele está ali esperando, ali, né, como Ele nos chamou e agora de que modo, né, qual vai ser a maneira que nós vamos viver na presença dEle. Né? Então Ele está vendo ali, né, será que Ele vai exercitar o Espírito, né, será que Ele vai cumprir a palavra? A gente vê, né, o homem, né, insistindo em viver em maldade, meio de violência, e Deus ali insistindo, sempre chamando o homem para quê? Para a sua presença. Só a presença de Deus pode nos mudar, né? Senhor Jesus. Por isso ele fala, a gente não deve olhar para o fracasso, mas olhar para o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Né? Então o que a gente precisa fazer? Crer, né? Receber a palavra do Senhor, né? Obedecer a palavra, crer. O Evangelho é poderoso para nos transformar a nossa pessoa e mudar a nossa história, né? Transformar a nossa biografia, assim como aconteceu com Abraão, que estava ali vivendo no meio de idolatria, né? Senhor Jesus, mas o Senhor foi lá e chamou ele, né? Ó Senhor Jesus, né? Ele começou a ter intimidade com o Senhor, foi um dos primeiros ali a ter experiência com Deus, né? Senhor Jesus. E aí ele foi ali, né? Ele cria na palavra, tomava uma atitude, invocava o nome do Senhor, né? Vivia na presença de Deus. Então é isso que a gente precisa, né? Se a gente viver na presença do Senhor, né? Invocando o nome dele, né? Tocando no Espírito, tudo aquilo que o Senhor é, tudo aquilo que Ele obteve, tudo aquilo que Ele realizou, né? Senhor Jesus vai se mesclar conosco, né? Com a nossa experiência, assim como Abraão, né? Cada vez que Deus aparecia, mais dos elementos de Deus, né? Mais da fé ele obtinha, mais confiança em Deus, mais de Deus ele conhecia, né? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, ele fala, né, que a gente também precisa experimentar o Senhor dessa maneira, de uma maneira subjetiva. Né? A palavra, né, a escrita, né, os livros e tal, estão fora de nós. Mas a gente precisa experimentar isso no nosso viver, trazendo isso para a nossa experiência, para a nossa realidade. Então ele tocou, né? A gente precisa ouvir o Senhor, né? Falando, existem duas maneiras aqui, né? A primeira é pela palavra, né? A palavra Bíblia, e também pela palavra ouvindo falar do Senhor, tendo uma comunhão íntima com o Senhor. Ó Senhor Jesus. E o segundo item é a experiência, né? Então, no meio do falar do Senhor, no meio da comunhão, no meio das experiências que nós temos com o Senhor, a gente precisa aprender a ouvir a voz do Senhor, né? A aprender as lições do Senhor nas entrelinhas, né? Aquilo que de repente não foi falado, né? Mas foi vivido. Você viu ali, você experimentou características do Senhor.
né? Ó Senhor Jesus, né? A gente tem que ouvir isso, né? Ouvir a palavra, tocar nisso tudo e aplicar tudo isso no nosso viver, né? Senhor Jesus, né? O Senhor, a gente tem que prestar bastante atenção para que a gente possa ouvir, né? Não só aquilo que o irmão está falando, né? Aquilo que Deus está usando ele para falar, para dar direção, mas ouvir, né, no nosso íntimo, né, aquilo que Deus quer falar especificamente para cada um de nós. Ó Senhor Jesus, né, Senhor Jesus, a gente precisa conseguir tocar, né, conseguir colocar no papel ali, por isso ele fez essa questão desse desafio, né, você conseguir colocar no papel, ali na sua experiência, né, quem é Deus para você, né, que tipo de Deus você tem, né, quais são as experiências suas com Deus, né, quais os aspectos de Deus, né, que você tem, né? Quem é esse Deus, né? O amor, todos os atributos de Deus ali. Ó Senhor Jesus, né? Então a gente vai começar a entender, né, Senhor Jesus. Por isso que a gente vai perceber, né, Abraão tendo ali uma relação íntima com Deus, foi aprendendo, né, quem era Deus, né? Deus ali nunca, né, não tinha manifestado tantas coisas, tantos atributos ali como manifestou para Abraão. A gente vê Abraão foi algo totalmente diferente do que quando ele andou ali, né, com aqueles que vieram antes de Abraão, né, com Noé, com Adão, né, Senhor Jesus, com Enoque, né, que andava com Deus ali. A gente vê várias da descendência de Adão ali, né, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Mas a gente vê que com Abraão foi diferente, né, e Abraão foi aprendendo, né, mas porque Abraão ele teve uma reação diante da palavra, lembrando que Abraão estava no meio de uma geração que tinha falsos deuses, não procurava mais a Deus, não buscava mais a Deus, mas ele ouviu o Senhor, creu, né, e teve uma reação imediata diante da palavra, creu, erigiu um altar e invocou o nome do Senhor. O irmão bota aqui que essa atitude é um exemplo para nós. Quando a gente ouve a palavra, a gente tem que reagir à palavra imediatamente, né? Ó Senhor Jesus, né? Não ficar analisando, né, a mensagem, se é isso, se é aquilo, mas realmente reagir, crer, né, receber a palavra no nosso espírito, né, Senhor Jesus, levar com que essa palavra entre para dentro de nós, que a gente possa praticar, né, enquanto ali todos os homens estavam adorando outros deuses, né, declarando que não precisavam de Deus, né, estavam vivendo de maneira autossuficiente para si mesmo, tinha alguém que estava vivendo na dependência de Deus, né, a cada passo dependendo de Deus. Ó Senhor Jesus, né, e ele foi o primeiro homem, né, a adorar o Deus verdadeiro, daquela geração, adorar o Deus verdadeiro, né, e ele mostra para nós hoje também, né, mostra para nós que tipo de vida hoje que a gente quer ter, né, uma vida onde a gente depende de Deus para viver, né, invoca o nome do Senhor, né, dependendo, né, vivendo na presença de Deus, dependendo do Deus verdadeiro, ou a gente quer viver como a sociedade de hoje, né, independente de Deus, se preocupando apenas com seus próprios interesses, desafiando Deus, né, Senhor Jesus, aborrecendo a Deus, né, com várias e várias coisas, né, ó Senhor Jesus, que a gente escolha, né, depender do Senhor, né, viver na presença do Senhor. Essa foi a decisão de Abraão, foi a melhor escolha, né? Ó Senhor Jesus, como que ele foi abençoado. A gente vai ver mais durante a semana, né, como que ele avançou no conhecimento. A gente já conhece um pouco a pessoa de Deus, mas a gente precisa avançar mais, né, nesse conhecimento de Deus, nessa vontade de Deus, conhecer o amor de Deus, né, Senhor Jesus, né, procurar realmente aquilo que agrada o Senhor, né, para isso ele nos colocou na igreja, né, se deu a si mesmo por nós, né, então cada um de nós, né, possa realmente, né, escolher o Senhor, ouvir, né, especificamente aquilo que Deus tem para falar, né, ainda tem muita palavra ainda durante essa semana, né, para a gente poder entender muito mais de Deus, né, Senhor Jesus. Assista aí, né, encoraje, né, assista aí a mensagem principal, né, Senhor Jesus, está aqui embaixo na descrição, né, Senhor Jesus. Separa 1h30 na sua semana e ouve essa palavra, né, com certeza você vai ficar muito encorajado, né, ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor, né, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.